Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noir no Ar. E hoje nós estamos aqui com mais uma participação especial. Ricardo, da Casa Gomes. Prazer, pessoal. Ricardo. Se liguem. Estão me forçando a fazer isso aqui. Tem 2 dragões. Tô sendo ameaçado, mas é isso aí. Se ele não fizer análise, ele leva um Dracarys. É isso. Bom, pela dica vocês já sabem, né? Nós estamos aqui para falar sobre o 10º e último episódio da temporada de House of the Dragon. O que significa que é, consequentemente, o último capítulo de análise sobre essa temporada. The Black Queen. Exatamente. Olha ele falando em inglês. Porque é fácil. Vocês iam ficar mais chocados se fosse Ricardo falando. Bom, Com certeza. É isso, galera. Então, se vocês querem saber mais sobre as nossas primeiras impressões, ou últimas impressões, sobre o último episódio, é só ficar aí pra depois da vinheta. Bom, antes de tudo e o mais importante, a gente vem pedir e lembrar vocês mais uma vez para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações, novos vídeos vão estar chegando por aí. Não se esquece de ver se está marcado personalizadas e se está todas aí. Se tiver personalizado, marca todas para o YouTube finalmente notificar vocês aí. comenta a tua opinião aí sobre o que você achou do episódio, da temporada em si, do nosso trabalho aqui no Noir. A gente gosta dessa conversa com vocês, é importante pra gente e é de grande ajuda. Não vai custar nada. Compartilha esse vídeo aí pra galera que gosta das histórias de Westeros, das tretas da família Targaryen, que gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo também, que você acha que vai gostar de conhecer aqui o Noir. Não pede pra se inscrever não. Deixa vir ter a própria experiência e aí a pessoa decide se inscreve ou não. A gente poderia mostrar o quadro, mas Veigar tá aqui, posicionado na frente dele. Enfim. Então deixa o like. Comenta também o que vocês esperam pra segunda temporada. É isso aí. Ué. Até jabá ele tá fazendo, e depois não tá habituado. Bom, jabá feito, bora pro tema. O episódio, em contrariedade ao que aconteceu lá no penúltimo, começa mostrando o lado de Rhaenyra da situação agora, né? A gente vê que ele se inicia lá de uma maneira parecida com o que o último episódio lá se iniciou, o 9º, que é o local totalmente sombrio antes do anoitecer, que no caso é Dragonstone dessa vez, né? Não é mais a Fortaleza Vermelha. E a primeira cena que a gente tem é Lucerys diante lá do mapa de Westeros apagado, que tem Dragonstone, pensando a respeito de ser o próximo Lorde de Driftmark, e isso deixa ele muito inseguro. Ele diz que não vai chegar nem aos pés do que Corlys era, ou é, né? Que ele tá ainda naquele morre, mas não morre. Ele tem um pouquinho de Ítalo também, que ele não gosta de entrar em barco. Antes de entrar no barco ele já tá enjoado, já pra querer vomitar. Antes do barco sair do porto ele já vomita. E ele fala pra mãe dele que ele não se sente preparado e que ele não vai honrar esse legado, essa sucessão. E ela fala que ela também se sente insegura, mas ele diz: eu não sou igual a você, eu não sou tão perfeita. E aí ela vai tentar consolar ele. É nesse momento que chega um criado lá pra avisar que Rhaenys está querendo um momento com ela, que ela chegou lá em Dragonstone, né? Aí então é o momento que ela dá a notícia que Viserys bateu as botas. Já estão sabendo da novidade? Olha, fofoca. Aí Rhaenyra fica em choque, né? Porque o pai dela morreu. Daemon também acusa que foi um assassinato lá e começa a planejar o início da guerra e tudo mais. E nesse momento que Rhaenys fala pra Rhaenyra que usurparam o trono, né? Porque Aegon foi coroado rei lá no Fosso do Dragão. Ela conta tudo, conta como foi que aconteceu, que ela chegou lá, destruiu tudo com Meleys e foi embora. E aí isso abala Rhaenyra profundamente, porque a perda de Viserys e a usurpação do trono deflagram nela um parto prematuro, que ela começa a ter as dores lá do parto de Visenya, que é a filha que ela estava esperando. Nessa cena também a gente tem nossa representatividade novamente com Daemon, que ele se decepciona por ela não ter queimado todos. Por que você não fez isso? Ele me representou bastante. Mas ela falou, né, que não é com ela que a guerra tem que começar. Ela não vai se beneficiar em nada fazendo isso. A posição dela foi bem coerente também com o enredo
da E série. é mais uma das coisas que deixa claro de que Rhaenys deveria ter sido rainha daquela merda e todo mundo E sabe é uma disso. coisa que Rhaenys até conversa depois, quando o Rhaenys vai conversar com Corlys, que ela fala que Rhaenyra é a única consciente das coisas que tá fazendo lá. Exatamente. A mais coerente. É uma coisa que a gente vê muito nesse episódio, principalmente, que existe um acordo implícito ali entre Rhaenys e Rhaenyra. Ela não se curva a Rhaenyra em momento nenhum, mas ela reconhece que Rhaenyra é a melhor opção pro trono, assim como Rhaenyra também reconhece que Rhaenys deveria ter sido rainha. Tem um respeito entre elas ali, em silêncio. Aí depois disso a gente vê que ela vai parir lá a criança e Daemon já tá lá articulando o que é que ele vai fazer, como é que eles vão atacar, e ela lá parindo a menina, que ela não quer auxílio de ninguém, né, de nenhuma aia lá, ela fica dizendo que ela vai fazer aquilo sozinha. Acho que até lembrando do que a mãe dela passou também, que falou que o parto é o campo de batalha da mulher e ela ali tá numa guerra de verdade. E ela chama a Lucerys e Jaehaerys lá e fala: diga pra Daemon que não é pra tomar decisão nenhuma enquanto eu tiver aqui acamada. Aí o Jaehaerys vai lá e fala, e ela diz pra ele também: se acontecer alguma coisa comigo, todo o direito passa pra você. Aí ele sai. Aí ele vai lá, diz pra Daemon que não é pra fazer nada enquanto a mãe dele estiver parindo. E é nesse momento que Daemon chama ele pra intimidar os lords da Guarda Real que estão lá, né? Ele faz jure a lealdade a Rhaenyra, ou então Dracarys, né? Porque Caraxes já tá lá no rochedo esperando só a deixa pra voltar pra lascar nos caras. É bem o que tá acontecendo comigo aqui hoje, né? Bom, logo após isso a gente vê que Rhaenyra tem a filha dela morta já. Meio que com um aborto, né? E deformada, né? Porque ela não tinha totalmente se formado ali no feto. Ela empurra a filha pra fora e é uma cena bem sangrenta. Você vê mesmo assim o sofrimento dela. No episódio ele não deixa claro quanto tempo tinha, só disse que não tava nem perto A de barriga acabar. dela nem tava tão grande assim. E a gente nem espera o que poderia vir dali. E essa temporada ela veio pra mostrar pra gente um novo trauma de Westeros, né? Como se não bastasse os casamentos, agora parir é uma coisa ruim também, porque 3 partos complicados na Mas temporada. meio que Rhaenyra já é acostumada, né? A parir em pé e sair andando Ela pelos pariu cantos, né? 5 filhos até chegar a esse Não, parto. eu tô falando desde a É, primeira do vez que sexto- ela sempre mandou o pessoal levar ela lá, ela foi Andando. A primeira vez que a gente sangrando viu até ela chegar lá. parir, né? Que já era o então. terceiro parto que a gente viu, né? Partiu. E a mãe dela também morreu no parto. Foi, Aemma, Laena e ela, né? Os 3 partos complicados da... Aí depois que a gente vê que ela pariu a filha morta, ela despreza todos os ritos que tem de deixar as irmãs silenciosas enrolarem lá o corpo da criança. Ela mesma faz isso, a gente vê ela na mesa lá, enrolando o cadáver, como se fosse uma múmia. E a gente tem o funeral da criança lá. Ela tá lá, todo mundo reunido. É nesse momento que Sir Eric, que é o gêmeo lá, que é aliado dela, chega perante ela lá, faz o juramento que a gente reconhece como sendo o juramento que os caras da Guarda da Noite também fazem em Game of Thrones. Sim. E entrega a coroa de Viserys pra ela que ele trouxe. Aí Daemon vai, coloca na cabeça dela, se curva e agora ela é proclamada rainha lá em Dragonstone, né? Logo após isso a gente tem a reunião dos aliados dela, né? Que a gente tem uma cena muito linda, que é do mapa que é acendido lá, em O comparação fogo com... embaixo acende o mapa em Muito cima. bonito aquele mapa. E aí eles ficam listando nessa reunião quem é que pode se aliar a Rhaenyra nessa guerra. Quem são as casas que podem jurar lealdade a ela. É a primeira citação que a gente vê aí da casa dos Stark, né? Que finalmente chega isso provavelmente vai ter mais disso na segunda temporada. Que até é uma coisa que o Ricardo tava comentando antes de começar a gravar. Isso. Ansioso pra caramba pra ver a casa Stark como vai se comportar Eu nessa. fico apreensivo. Porque os Stark só querem evitar as tretas e mesmo se escondendo lá no norte no frio, o povo vai lá envolver eles nos negócios. Claro, pô, é Canção de Gelo e Fogo. Eles fazem parte de toda a história, todo o enredo também da narrativa da série, do livro. Aí a gente vê que durante essa reunião, Sir Eric chega pra Rhaenyra e fala: avistaram um navio no porto. Aí quando a gente vê, a próxima cena já é na ponte com Otto chegando com os soldados de Alicent lá de Aegon pra fazer uma proposta a Rhaenyra. Você jura lealdade ao rei Aegon e aí você vai ficar com direito sobre Dragonstone e vai continuar sendo princesa e tal. E é interessante como o Rhaenyra chega, né? Porque tá todo mundo lá, a frota de Daemon, com a frota de Otto. E tipo, o Rhaenyra chega montada no dragão, pousa
atrás da frota de Otto e sai andando livremente entre o meio de todo mundo, imponente do jeito que ela tá. E outra, isso aí é como se fosse um paralelo com a cena do terceiro episódio, porque a gente vê que Otto foi lá falar com Daemon em Pedra do Dragão e tentar intimidar ele, e nesse momento Rhaenyra chega, pousa no mesmo lugar, aí ela vem andando e fica de frente pra Daemon. Dessa vez ela passa de Otto e vai pro lado de Daemon pra enfrentar Otto. Aí ele chega lá e faz, não, você tem o direito aí de escolher, a gente espera a sua resposta. Daemon já não quer aceitar. Ele diz que vai mandar a resposta enfiada na goela de Otto junto com o bilão murcho dele. Porque Daemon é desses. Aí Rhaenyra vai, apazigua as coisas e diz, ele vai ter minha resposta amanhã. Aí ela volta pra dentro do palácio, Daemon já tá ensandecido com ela, porque ele queria que ela declarasse guerra logo dali. E ela fala que não vai ser ela que vai começar isso. Que ela só vai reagir se alguém fizer alguma coisa. Se me atacar, eu vou atacar. Que, como real herdeira do trono, a promessa que ela fez a Viserys era manter o Reino Unido, não iniciar uma guerra e separar todo mundo. Aí ela cita a canção de Gelo e Fogo lá, e aí a gente pode falar agora do grande problema desse episódio pra mim, que é a iniciativa de Daemon de estrangular ela. Porque, a gente vê que Daemon é um personagem dúbio. Ele não é santo. A gente sabe que ele não é. Mas a gente sempre soube que existia ali uma admiração e um amor muito grande por Rhaenyra. E um momento em que ele parte pra agressão pra cima dela, destrói totalmente a narrativa que foi construída até aqui. A gente entende que ele tem o amor dele pelo poder ali, e o fato dela citar a canção de Gelo e Fogo faz com que ele lembre que, na mente de Viserys, ele nunca passou nem da possibilidade de ser um herdeiro. Porque senão Viserys tinha comentado sobre a canção de Gelo e Fogo pra ele nem sabe o que é aquilo ali. Ele sabe que Rhaenyra sabe. Claramente ele fica frustrado em saber que uma coisa tão importante para quem da família e receberia a chance de sentar no trono, não foi nem citado, sequer comentado com ele, isso ele não fazia nem ideia. Exatamente. Bom, depois disso a gente tem a cena aí de Corlys e Rhaenys conversando, com efeito, como eu já falei, pulando etapas, mas a gente tá aqui novamente. Que ela cita os acontecimentos que tiveram enquanto ele estava doente lá, com febre, com a garganta cortada e tudo mais. Que o irmão dele faleceu, foi decapitado por Daemon, metade da muleira lá. A gente tem que o rei morreu também e etc. Ela conta, né? Ela conta que o irmão dele enterrou ele antes da morte e já tava querendo pegar o trono de Driftmark pra ele. E quando ele não conseguiu isso, ela fala que ele explanou a bastardia dos filhos de Rhaenyra na sala do trono e que por isso ele morreu. E Corlys até fala que esse foi sempre o problema dos Valyrian, que eles sempre foram buscando mais e mais e mais poder. Então ele fala pra Rhaenys pra eles pararem de fazer isso, irem pra algum lugar pra ser feliz e tal, mas ela diz que não tem como isso acontecer, porque os netos deles estão sendo jurados, vão ser procurados, vão começar uma guerra e a gente não pode fugir disso. Aí é um momento que Corlys vai até a reunião com Rhaenyra lá pra declarar seu apoio à Casa Valyrian, declarando seu apoio à rainha. Até porque Rhaenys jamais iria aceitar fugir de tudo, porque antes de ser uma Velaryon, ela é uma Targaryen também, né? Aí a gente vê que ele chega lá e pergunta a Rhaenyra o que ela planeja fazer, e ela fala que ela não quer começar a guerra. E ele estranha, né? Porque ele achava que ela já estava preparando tudo pra ir pra cima dos verdes, mas ela se mostra centrada ali, a única, na verdade. Ela é a maior beneficiária da coisa toda, mas ela é a única que não quer uma guerra, porque os Lords e Daemon tá tudo ali articulando tudo já pra começar a descer o cacete. Aí quando ela diz que não vai fazer nada, aí ele vai e jura a lealdade a ela e oferece as frotas dele a favor dela, né? Que é a frota de Westeros. E quem tem as frotas tem os mares. Quem tem os mares tem tudo ali. É quando eles dizem, não, a gente vai fazer o seguinte. Ele dá lá o parecer de como tá os degraus lá. Ele fala que Stepstones foi dominada, que a triarquia foi derrubada e que agora eles têm controle de tudo lá. E qual é o plano deles? Interceptar as passagens para Kingsland, evitar que os mantimentos cheguem lá, ou seja, todo mundo vai ficar com fome, vai ficar faltando coisa, e eles vão abalar o lugar assim, e vai enfraquecer, eles vão invadir. A queda do sistema. Exatamente. Normalmente tradicional táticas de cerco na guerra. Exatamente. Aí, Mas aí. Mas voltando um pouquinho sobre o personagem Corlys, eu acho que ele só foi até Rhaenyra quando Rhaenys disse a ele que ela queria a paz. Ela queria a união. Que ela falou, né? Ela foi a única que manteve a cabeça no lugar. E não quis guerra, né? Não quis sangue. E aí, a gente vê que Rhaenys está muito disposta a se aliar a tudo isso, tanto que quando Rhaenyra fala que precisam proteger
os degraus lá, ela mesma fala, eu vou patrulhar pessoalmente com Melis os degraus. E aí a gente vê que o plano é esse, mas eles ainda precisam de aliados. Então Rhaenyra fala, nós temos 3 possíveis aliados aqui. A casa Arryn, que são parentes dela, a casa Stark em Winterfell e a casa Baratheon lá em Storm's End, né? Ou Ponta Tempestade, como as pessoas também conhecem. Aí o que é que ela faz? Vamos mandar mensagens pra lá em corvos. É nesse momento que os filhos dela intervêm, né? Eles chegam e falam, dragões são mais rápidos que corvos, mande a gente. Aí ela vai, prepara eles lá pra entregar a mensagem e diz, vocês vão entregar a mensagem, não vão brigar. Entrega a mensagem e voltem. No fighting. We got the refugees over here. No fighting. E aí ela fala até pra Jacaerys, né, que um dos filhos do Lorde lá de Winterfell tem a mesma idade que ele pode usar isso pra persuadir as pessoas lá. Lucerys tá meio apreensivo, a gente vê que ele é o filho mais sensível que ela tem, né? O mais novo também. O mais novo, assim, segundo, né? Mas assim, mais novo do que Jacaerys. E ele é, assim, mais ligado a ela. A gente vê que na hora que ele tá se despedindo e aceitando a ordem dela, ele faz sim, mãe. Aí depois ele vai correr, fala, majestade. Aí ela vai e manda ele ir, né? Ele monta em Arrax lá e vai pra Storm's End, que é pra onde ela mandou ele ir. E a gente vê ele chegando lá. A cena, inclusive, dele chegando em Storm's End é belíssima. Ele sobrevoando aquele... A gente nunca tinha visto Ponta Tempestade antes na série, foi a primeira vez. E ele chegando naquele pátio na chuva foi incrível. A direção de arte e direção geral da cena. Não só a chegada como a saída também, né? E aquele... Muito temático. Aquele momento que ele tá lá, que ele pousa no pátio, assim, que ele tá se direcionando ao castelo, ele escuta o barulho. Quando ele via, Veigar tá lá, feito uma montanha atrás do muro. Eu disse, meu Deus do céu. Aí ele... Até dá um crédito a ele pela coragem de continuar lá. Exatamente, entrar. porque eu, sinceramente, eu teria montado no dragão e dado meia volta na mesma hora. Porque E a gente vê que ele tá com medo ali, né? fazia a ligação lógica, rápido, que se o dragão estava lá, Eamon também Aemon tava. também tava. E Eamon não gosta dele, né? Tem um passado ali. Ele rasgou a cara do cara, pô. Aí ele chegou... Você rasgou o meu olho. Aí ele entra lá no salão, né, pra falar com o Lord Boros Baratheon. Quando chega lá, Aemon já tá lá dentro, acomodado no salão. Ele e aí dá a cartinha lá pro o criado dele ler lá, né? Porque Exatamente. ele Aquela é analfabeto, quem ele não sabe analfabeta. ler. Então é um momento que ele... Você acha que eu vou fazer isso só porque meu pai jurou lealdade a Rhaenyra? ele fala, e qual é o benefício que eu vou ter com isso? Porque ele age como se fosse uma prostituta. Se ele não estiver sendo pago, ele não vai fazer nada. Justamente. Aí ele simplesmente diz, qual é o benefício que eu vou ter com tudo isso? Aí ele pergunta, com qual das minhas filhas você vai se casar? Aí Lucerys fala que ele não pode casar porque ele já é noivo de uma das filhas lá de Daemon. Aí a gente vê que ele não tem nada a oferecer, ele só chegou lá com a proposta da mãe, e aí Lord Boros não aceita, né? E ele vai levar de volta a mensagem que ele mandou, né? É um momento que... Ele fala que ele não é um cachorro que Rhaenyra vai assobiar e ele vai lutar na guerra por ela só porque ela quer. Então o filho dela vai, diz que vai enviar a mensagem e vai se retirar. É o momento que Aemon vai e intervém nisso tudo, né? Que ele... Você acha que você vai voar até aqui, abusando do rei, e vai sair impune? Eu quero que você corte seu olho pra eu levar pra minha mãe também. Porque assim como o Sir Criston não superou Rhaenyra, ele não superou ter perdido o olho. As pessoas precisam fazer terapia em Westeros. E quando ele tira o tapa-olho lá, a gente vê que tem uma safira, que na minha opinião ficou muito massa o jeito que tá a imagem dele lá, ficou mais imponente ainda do que com o tapa-olho, na minha opinião. No Brasil era uma pedra de crack. Parece bastante também com a parte da mitologia de Odin, quando o Thor também perde o olho, fica... Até bacana, que ele vai né? em Rocket e pega o olho de novo. Inclusive, essa safira é mostrada até na abertura da série, que a gente vê que vai mudando de acordo com as linhagens se desenvolvendo. E o símbolo de Aemon na abertura é a safira. Quando aparecem lá os 3 filhos. Helena com uma aranha, Aegon com uma taça de vinho e Aemon com a safira. Então depois disso o Lucerys sai, né? Escoltado pela guarda lá. Dizendo porque... que não vai lutar com ele. Então ele pega na hora que ele vai pegar o dragão dele, ele vê que Veiga não tá mais lá. Ou seja, Aemon já tá indo atrás dele. E é um momento que a gente
parecia que a gente tava assistindo um live action de como treinar o seu dragão. A gente vê que ele sai voando, a tempestade já tá mais forte do que tava quando ele chegou. Tá chovendo muito, ele não consegue nem ver pra onde ele tá voando ali no meio daquilo tudo. E tem um dos takes mais bonitos desse episódio que dá uma aflição porque Lucerys não vê. Mas a gente vê o dragão dele voando e Veiga voando por cima dele assim. Velho. Aí ele olha pra cima, não vê nada e começa a perseguição. A gente fica nervoso o tempo Não é isso que eu me lembro de Como Treinar o Seu Dragão? O primeiro filme, quando tem aquele dragão gigante lá. Que eles estão voando assim, que do nada o dragão aparece atrás, só a cabeça se agigantando. A gente vê que Aemon fica perseguindo ele lá, ele aflito, ele desce pra um despenhadeiro lá, sai voando no meio das rochas. Que ele sabe que Veigar não vai conseguir entrar lá, né? E é uma coisa que eu tava meio apreensiva, eu disse, por que eles têm que colocar sempre a Batalha de Dragões com fotografia escura? Por que não pode clarear? A gente vê que tem um momento lá que quando ele consegue escapar de Aemon, ele voa pra cima das nuvens e a gente tem a cena totalmente clara, então a gente vê tudo o que tá acontecendo. Acima das nuvens, o céu tá sempre aberto, acima das nuvens. E é nesse momento que Veiga veio e abocanhou Arrax com tudo, com Lucerys. E só sobrou as asas, né? Ele destroçou o dragão. Ela, no caso, Veiga é fêmea. E aí a gente vê que Aemon fica apreensivo porque ele diz que Veiga não deveria ter feito aquilo. E aí eu acho que é uma leve puxada de sardinha dos roteiristas para o lado dos verdes, porque vamos combinar. A gente teve ali no 6º episódio um momento em que Veigar obedeceu a ordem de matar a própria montadora. Como ela não iria obedecer a ordem do montador atual dela de não matar outro dragão? Não faz sentido. A gente tem também um vislumbre aí, porque foi Veiga que foi atacado primeiro, né? Mas a gente também pode levar em conta que, como ele não é o principal montador dele, pode ser também. Ele não aceite tanto assim as ordens, só tá ali porque é o único que tem que estar ao lado dele. E Viserys também fala em algum momento da série que é tolice as pessoas acharem que os dragões obedecem a elas, né? Mas ainda assim, eu acho que ficou discrepante, porque a gente viu a cena com Laena e depois a gente viu a cena com Aemon e não casa o comportamento. E Laena também não era montadora oficial de Veigar, né? Ela reivindicou, ela fala isso também na série. Mas enfim, a gente entende que Lucerys tinha que morrer porque é isso que vai começar a guerra. Ou seja, Veiga é uma gada. Que ele tá lá e todo mundo chega pra montar nele e ele vai lá, se embora. Domar já era. E aí a gente vê que Aemon fez merda, como sempre, né? Porque ele não tinha que ter ido atrás de Lucerys, principalmente que ele tava pegando o Set, é uma criança. E também porque Lord Boros Baratheon disse que não era pra ter luta em Ponta Tempestade, que não era pra eles brigarem ali. E aí ele foi lá e matou a criança, indiretamente, mas matou. E na minha opinião, isso é o que vai ser a virada de chave pra Boros passar para o lado dos pretos. Faz sentido. Aí a gente vê que, chegando lá em Dragonstone, né, Daemon volta pra sala do mapa lá, com a notícia de que Lucerys foi de base. E ele chega pra Rhaenyra lá, chama ela pra perto da lareira, a gente não escuta ele falar pra ela, a gente só vê que eles estão ali conversando, eles optaram por não botar a frase sendo dita, e aí Rhaenyra vira, já emputecida, porque perdeu o filho, e aí agora ela não quer mais saber se vão atacar primeiro ou não, ela vai pra cima com tudo e todos os nossos planos serão passados para ela a partir de agora. Espera também, né? E vale se lembrar da cena de Daemon, com o Vermithor lá também, né? Que é o maior dos dragões, o soberano de todos lá, que ele tá chegando e mostra até uma cena que tá olho no olho, né? Vermithor e Daemon, que os dois estão sendo vistos um no olho do outro e, na minha opinião, vai ser o segundo dragão de Daemon aí e é isso. E a gente sabe que Vermithor, que era o dragão lá do Rei Jaehaerys, se eu não me engano, ele é o único que pode bater com Veiga em questão de tamanho. Então eles precisam, porque Veiga sozinha vale por 4. Ela tem 150 metros de comprimento. Ela é muito grande. Embora Rhaenyra tenha o maior número de dragões, né, em posse dela. Mas mesmo com o maior número de dragões, se forem do mesmo tamanho do de Lucerys, não dá nem pro cheiro ali. É porque o de Lucerys ainda era jovem, né? Praticamente era jovem. Mas tem aquela Mas não questão, tem muitos né? dragões muito adultos lá, eu acho. Porque Arrax era um calango perto do monstro que Veiga é, né? Mas é aquele negócio, né? Você não é grande, mas não é 2.
Eu sou pequeno, mas não sou metade. No caso de Lucerys, realmente, ele era menos da metade. E outra, vamos combinar que juntando um bocado de dragão contra a Veiga sozinha, ela não Não bate. vai dar ponta, não. E outra coisa, o Ceres era uma criança, não tinha experiência em batalha, não sabia justamente. direito nem montar o seu próprio dragão. Então, aquilo ali Lucerys Não é voando, não serve de base, não não teve serve. aula com soluço. Lucerys voando naquele dragão me lembra pernas de peixe em cima de batatão, aquele voo desengonçado do mesmo jeitinho. Mas enfim, o episódio e a temporada se encerra dessa forma. A gente vê que a guerra agora que vai começar, né? Num apanhado geral, falando da temporada em si, eu acho que a temporada foi boa. Não teve episódio que declinou em momento nenhum, a série não perdeu o ritmo. Os atores também, apesar da troca constante com as passagens de tempo, souberam segurar a peteca direitinho e manter o personagem na linearidade ali e no crescimento. Eu acho que a única crítica que eu tenho da série, do primeiro episódio até a última, foi a dupla personalidade de Rhaenyra. Quando ela passa a ser uma personagem foda, passa a ser aquela mulher que tá só querendo transar o tempo todo e cuidar dos seus filhos, ficar acuada, com medo, que não mostra metade do que ela era quando jovem, forte, empoderada, que não tinha medo de homem nenhum e falava o que pensava. Eu acho que a questão de Rhaenyra se refere também muito a... Com o tempo ela começar a se assemelhar muito ao jeito de Viserys de governar. De ser sempre plácido, de estar sempre ali pro povo, sem querer magoar ninguém, sem querer estourar guerra nenhuma. Ela fica daquele jeito, só que não condiz com a personalidade selvagem que ela tem, né? Já eu discordo disso daí. Ela pode até ter uma parte dela mais diplomática, como era Viserys, mas também eu acho que é aquela pessoa que vai ter essa diplomacia. Em caso da diplomacia não der certo, ela vai sim agir, ao contrário de Viserys. A gente tem que ter em mente que Viserys não viveu metade do que Rhaenyra já viveu na vida dela, né? Ele não teve nenhum filho assassinado, ele não teve gente tentando usurpar diretamente o trono dele, só aconteceu depois que ele morreu. Enfim, ela tem os motivos pra fazer o que ela faz. Não tem como questionar isso. Bom, é isso. A gente agradece aqui a participação de Ricardo aqui com a gente. A gente agradece vocês também por estar mais uma vez com a gente aqui, nos assistindo, nos prestigiando, permitindo que a gente chegue a você aí na sua casa, em qualquer lugar que você esteja. Isso foi um programa dominical. Eliana, tá ligado? A gente agradece. Se você está chegando aqui agora, a gente diz a você que você seja bem-vindo. Sempre volte aqui para mais, para os nossos vídeos aqui. Se você gostou do nosso vídeo aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações que vão estar chegando por aí dos nossos novos vídeos. Verifica se está personalizado, se está todos, aquele velho jabá que vocês já sabem aí. Comenta a tua opinião aí embaixo sobre esse episódio, sobre esse vídeo da gente aqui, essa nossa análise, suas expectativas para o futuro da série, se você esperava que tivesse mais coisa, se você esperava que a história fosse mais além do que ela foi, se atendeu suas expectativas, o que é que você tem a nos dizer sobre o nosso trabalho aqui no Noah. A gente gosta desse diálogo, dessa troca, dessa conversa, é muito importante pra gente. Compartilhe o vídeo aí com a galera que acompanhou a série, que terminou também de ver a temporada, pra vir aqui maratonar todas as nossas análises. Ela não vai se arrepender. Se você é novato também, vai ter mais vídeos linkados aqui no card, para que você conheça mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Fala mais alguma coisa, Ricardo? Não, é só isso mesmo. Segue o pessoal, curte, comenta, O compartilha. O Instagram de Ricardo vai estar aqui na descrição também, para quem quiser seguir, a gente vai deixar aí. Todos os nossos Instagrams. Exatamente, está solteiro. Tamo aí. Que eu não passo por vocês. E bom, a gente aguarda vocês na próxima. E até lá. Tchau!